Jingle bell, jingle bell. Chegou e passou tão depressa essa semana, não foi? Porque hoje já é o 7º vídeo da nossa semana natalina. Eu estou amando fazer essa série de vídeos assim, numa correria danada, mas para hoje nós temos velas e pinhas, num risco bem bonito. Esse é o nosso risco, tecido de algodão sobre uma tábua com cola permanente. Vamos começar pela chama da vela. Olha, quando eu começo a pintura, geralmente eu seleciono alguns pincéis. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 pincéis número 6 aparados. Cada um tá de um tamanho diferente, porque todos eu vou usando. Eu tenho 2 pincéis número 2 também aparados. Todos estão durinhos, né? Não hidratei. E um pincel número 0. Praticamente vou pintar tudo isso daqui com um pincel número 6. Porque à medida que eu vou pintando, eles vão ficando molinhos de lavar. Aí que eu faço? Eu pego o outro que tá durinho. Então, se você tem um pincel só, não tem problema nenhum, você consegue fazer do mesmo jeito. Só que com um pincel durinho, às vezes você consegue deixar a ranhura melhor. Eu vou começar com o amarelo ouro, branco e o vermelho vivo. E eu vou fazer aqui a chama para você ver. Olha, preenchi com amarelo ouro. Agora eu vou pegar um pouquinho do vermelho e vou colocar aqui, ó, nessa parte de baixo e vou subindo. Tá vendo? Foi até metade só, não cobriu inteiro. E eu vou colocar agora um pouquinho do branco de cima para baixo. Esse branco ele não deve subir em cima do vermelho. Olha só, é como se fosse uma dobrinha. Só isso. Se quiser pode botar um... Limpei o pincel. Já é suficiente, isso já parece um fogo. Olha, preencho com amarelo ouro. Faço um pouquinho de sombra de vermelho, foi demais, então eu lavo meu pincel. Sempre que eu lavo o pincel, eu seco. Aí vou colocar aqui o branquinho. Limpei o pincel no meio, pronto. Agora nós vamos fazer a vela. A vela, eu vou colocar uma pincelada de branco aqui no meio. Eu vou engordar um pouquinho mais a minha vela aqui, mas no seu risco já vai certo, tá? Ó, coloquei um pouquinho do branco. Agora eu vou colocar assim um pouquinho do amarelo. E vou completar com o rosa. Rosa escuro. Você pode usar o rosa que você tiver. Isso são sugestões. Você querendo um trabalho parecido com o meu, mesmo sem usar os mesmos tons de cor, você pode fazer com com as tuas tintas. Aqui vou crescer um pouquinho mais. No teu risco, como eu falei, já vai certo. Nós temos uma vela cor-de-rosa. Isso significa que o escorrido também tem que ter um pouquinho de rosa. A gente faz a luz com o branco, mas é a cor da vela que escorre. Se a vela é branca, vai escorrer branco. Se a vela é azul, vai escorrer azul. Olha, eu coloquei um pouquinho de sombra ali dentro. E aqui a gente tem esses escorridos. A gente coloca uma sujeirinha. Ó, tô colocando uma sujeirinha de rosa. Limpei meu pincel, na verdade. E agora eu vou fazer aqui o escorrido, ó.
Aqui tínhamos uma gotinha. Olha só. Começa sempre aqui pela borda. E não precisa fechar ali. Você põe aquele pouquinho de tinta e dá uma puxadinha pra cima. Viu como vai ficar tudo gordinho ali? Aqui em cima, você coloca um pouquinho de branco, que é a luz. Não é, na verdade, a cor da vela. Aqui também. Daqui a pouco vai secar o branco e você vai ver como o rosa de baixo já vai aparecer. Às vezes a gente até precisa colocar um pouquinho mais de branco nessa voltinha aqui. E com o pincel zero e o sépia, eu já vou colocar o pavio que sai dali e vem até aqui, ó, o fundinho. Até escurecer um pouquinho aqui também. Aí. Eu vou fazer essa outra aqui do mesmo jeito. Aqui as duas velas se encontraram. Então, eu vou colocar um pouquinho de sombra de sépia aqui, ó, nesse cantinho. Vou escurecer essa da esquerda um pouquinho. Aqui também. Ó, pra separar uma da outra. A gente pode até deixar um pouquinho mais escurinho. E esta aqui, a gente pode deixar aqui, ó, só pra ter a mesma combinação de cor. Agora, com o branco, eu vou fazer uns pontinhos. Eu vou fazer assim, ó. No teu risco vai, tá? Vou dar um espaço maior. Fazer de 3 aqui, porque esse aqui ficou grandinho. 3 risquinhos, dá um espaço maior, mais 3 risquinhos. Isso aqui é só um enfeite, só um detalhe. 3. Aqui vou fazer sem pegar tinta, só com o restinho que tinha, pra ficar um pouquinho mais sumidinho, ó. Aqui, assim, teria mais um pedacinho. Essa daqui também. Tô dando batidinha de pincel, assim, tá? Não tô fazendo uma linha reta. Depois de seco, a gente volta com um pouquinho do branco, só fazendo isso daqui, ó. Realçando essa luz, realçando o branco. Cuidado para não deixar relevo de tinta. Porque esse relevo de tinta, o tecido às vezes não absorve. Ó, esse já tá... Aqui já tá mais seco, dá para você perceber melhor. Realçar isso aqui também e pronto. Nossas velas. Esses cabinhos aqui, nós vamos fazer assim, nós vamos preencher com siena natural. Uma opção seria o ocre. Quero que você perceba uma coisa. Eles não estão certinhos. Esses tortinhos, quebradinhos, isso é legal, é importante. Faz ficar um pouquinho mais natural. Se você não tiver siena, pode usar o ocre. Vou usar o rosa de novo. Ó, vou fazer assim uma sujeirinha com o rosa. Você vai perceber que ele vai puxar para o tom do caramelo. Viu? Uma sujeirinha só. Agora, com o sépia, vou fazer aqui
ponta, ó, tá vendo? Eu dei pinceladas, eu não alisei. Aqui na parte de baixo também, ó, eu vou dando pinceladas. Aqui, vou subir com a pincelada. Aqui deixei clarinho. Mesma coisa aqui, olha, pinceladas. Aqui vou fazer um gordinho aqui, porque eu sujei com rosa. E aqui, pro lado de cá. Ó, viu? Tudo sujinho, tudo tortinho. Agora eu vou iluminar com um pouquinho do branco. Eu vou iluminar nessa área aqui de cima, não vai subir em cima do sépia. E também são manchas. Olha como parece aqueles galinhos meio secos. Manchinhas. E esses galinhos estão prontos. Agora nós vamos para algumas folhas de fundo. Nós vamos fazer algumas folhas de fundo, eu vou marcar com azul. Ó, esta aqui, esta aqui, esta aqui e esta aqui, para ficar bem equilibrado o trabalho. Então, eu vou fazer uma folha para você ver, depois eu vou fazer as outras. Vamos fazer esta daqui. Essa folha aqui nós vamos trabalhar com verde maçã e azul caribe. Ó, comecei com azul. Vou colocar ele aqui mais pra baixo. Uma pincelada de verde. Vou misturando mesmo os dois tons. Não tem um lugar que vai ficar mais azul e um lugar que vai ficar mais verde, não. Tá? Tô trabalhando com os dois juntos, vai ficar bem manchado. Pronto, agora que eu preenchi, eu vou usar o verde pântano. Cuidado com ele, porque ele é muito forte. O que nós vamos fazer com o pântano? A gente vai escurecer essa partezinha aqui de dentro. Porque essa folha, ela tá por trás de tudo isso aqui. Essa folha tá sobre ela, essas bolinhas estão sobre ela. Desse lado, ela tá por cima da vela. Então, eu vou colocar um risquinho do verde pântano. E vou fazer isso aqui, ó. Vou puxar pra cá, deixando esse arranhado. E agora, eu vou iluminar com um pouquinho do branco. Se eu coloquei o verde pântano aqui e puxei pra cá, eu coloco o branco exatamente do lado oposto. E puxo pra lá. Olha que efeito legal que fica. Pode deixar um pouquinho mais, porque quando secar ele some um pouquinho. E essas pontinhas aqui eu vou dar uma iluminadinha também. Só com um pouquinho de tinta, ó. Para deixar pronto já com o acabamento, eu vou usar o pincel 0, o verde pântano, e eu vou fazer os espinhos. Olha, bem acentuado. Eu saio um pouquinho para fora e termino com a tinta antes de chegar no final. Eu não contornei inteiro. Essa é a hora de arrumar alguma imperfeiçãozinha também. Tá, mais um pro lado de lá. Pronto. Essa é a nossa folha de fundo. Resolvi fazer essa aqui também para mostrar melhor para você. Não tinha marcado, mas vou fazer essa aqui. Azul, opa, verde maçã. Você pode usar um verde folha. Você pode usar um verde abacate. O que mais que tem? Um verde claro, verde pistache, se quiser. Pronto, agora o verde pântano. Aqui, porque tá atrás. Aqui, porque tá atrás. O fundinho vai ficar assim, escurinho.
E agora eu vou subir aqui, ó, no meio com o verde pântano. Vou puxar pra cá, deixando a ranhura. Você viu que às vezes eu pego tinta várias vezes. Lavo o pincel, porque esse verde é muito forte. E vou trabalhar com um pouquinho do branco do outro lado. Não comece daqui, porque aqui é a área de sombra. Comece um pouquinho pra cima, ó. Agora, eu vou puxar pro lado de lá e não vou passar de novo em cima. Isso daqui alisa. Então, você tem que colocar e ele vai ficar. Você pode dar uma ajeitadinha, mas deixa aquele arranhado. E aqui, ó, vou colocar bem na pontinha e vou dar uma puxada pra dentro. Evita puxar esse claro em cima do verde pântano. Procura puxar ele mais em cima do verdinho mais claro. E o acabamento que vai dar o espinho. Bato um pouquinho para fora o pincel e venho trazendo a tinta, olha, até acabar. Esse lado também. E algumas ranhuras. Passei o dedo ali, ó, sujou. E vou consertar ali. O que eu vou fazer? Eu vou crescer um pouquinho essa ponta com o verde maçã. E vou puxar a ponta pro lado aqui, ó. Pronto. E com o espinho meio tortinho. E daí? Tem espinho tortinho também. Agora eu vou fazer essa pinha aqui pra você ver. Você vai trabalhar com siena. Essa área aqui, ó, é a área mais escura, porque ela tá por trás das folhas. Essa área aqui é a mais clara, onde tá recebendo mais luz. Ó, põe tinta e espalho. Não alise muito essa tinta. Não tire muito. Porque a gente precisa dela úmida para trabalhar a luz. Aqui, tá vendo? Olha, foi dois terços. Eu vou dar uma pincelada de cor de rosa. A pinha não vai ficar cor de rosa, porque eu vou completar ela aqui com sépia. E esse sépia, ele vai subir um pouquinho. Ó, tô completando. Nesse sentido, né? A gente tem que ir misturando. Vou pegar mais um pouquinho do rosa aqui, porque meio que sumiu ali. Olha como que ficou a minha sombra. Agora, eu vou clarear. Vou até pôr mais um pouquinho do rosa aqui, que eu gostei desse tom que deu. Ó, eu vou clarear com um pouquinho do branco, bem no meio. Você viu que praticamente vai sumir o risquinho, mas vai ser bem fácil de fazer. Eu vou mostrar pra você como que você vai dando essas pinceladas, você não vai errar. Agora é importante, meu pincel tá molhado, então ele tá molinho. Agora é importante pegar um pincel durinho, aparadinho, ó, durinho, aparadinho. O branco, eu vou pegar a tinta só de um ladinho do pincel. A pinha, às vezes a gente faz, a pinha tá aqui, ó. Às vezes a gente faz a pincelada assim. Às vezes a gente faz a pincelada assim. Você vai seguir
a pincelada aqui da pinha do jeito que tá no seu risco. Então, seria isso aqui, ó. Bem aqui na pontinha, você coloca uma pinceladinha. Aí, você vem fazendo isso aqui, ó. Ó. Bem pertinho. Começa sempre aqui nessa área que tá mais clara, é onde vai mais luz. Aí, vai limpando o pincel para os lados. E sempre assim, no encontro, tá vendo? Onde duas se encontram, eu vou colocando a pincelada. Olha aqui, ó, tem uma linha, né? Então, ó, entre duas, eu coloco aqui, ó. Depois eu coloco a outra ali, a outra aqui. E sempre no cantinho vai sobrar um buraquinho. Ó. Comece sempre nessa área. E vai dando apertadinha, ó, entre os dois. Às vezes é preciso pegar um pouquinho mais de tinta. Você viu que eu peguei um pincel que tá do tamanho certinho da pincelada que eu preciso. Se você pegar um pincel muito pequenininho, você vai ter que fazer muito mais pinceladas. Se pegar um muito grande, pode ser que não dê muito certo com o tamanho da pinha. Pincel sujinho só, porque aqui a área já tá ficando mais escura. Então, a gente vai lidando com menos tinta. Ó. Apertadinha de pincel. Não precisa ficar muito claro aqui. Você viu que eu nem peguei tinta mais. É aqui que tem que ficar a maior parte. Agora, eu vou fazer esta pinha de baixo e aquela pinha lá de cima. Vou fazer mais duas pinhas. Da mesma forma. Agora, nós vamos pintar essas 3 folhas. Um pouquinho diferente. Eu vou preencher com o verde maçã. Preenchi as 3 com o verde maçã. Agora, com o verde pântano, eu vou fazer aqui também, olha, a área de baixo fica mais escurinho. Vou puxar a linha e vou arranhar pro lado de lá. Aqui eu dou uma terminadinha assim. Posso até, com um pouquinho de tinta, fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Em cada lugar do espinho aqui, dou uma puxadinha. Essa daqui também, vou mostrar pra você. Olha, toda a área de baixo, porque ela tá saindo de trás. Dou uma disfarçadinha e vou puxar um pouquinho de tinta no meio. Você tá vendo que tem 2 risquinhos? No risco também tem. Aí os 2 risquinhos mostram o lado que você deve puxar esse verde. Aí depois do lado de cá, você vem aqui, ó, nos espinhos. Só dando uma ajeitadinha. Pronto, aqui. Aqui em cima, a mesma coisa, olha só. Em volta, puxo no meio, dou uma disfarçadinha aqui, só para não ficar essa linha, tá? E agora, eu vou pegar mais um pouquinho de tinta e vou puxar pra cima. E aqui, uma sujeirinha, porque aqui é o lugar do espinho. Imediatamente, você não pode demorar muito. Vem com o branco, colocando a tinta aqui, ó, do outro lado. Também pode deixar assim umas pinceladas. Não precisa alisar muito não, porque isso daqui é bem... Essa folha, ela tem bastante espinho. Então, ela tem que ficar assim, uma forma mais agressiva. Essas pontinhas aqui são espinhos, então é bem agressiva a folha. Então, você consegue esse efeito com pontas. Esta aqui também.
Você viu que a gente não alisa muito, a gente coloca a tinta e dá uma puxada. E agora, com o pincel zero, aquele acabamento aqui no meio. Você pode puxar algumas ranhuras dentro. Você viu que essas folhas, elas vão ficar bem mais claras. Isso vai mostrar que elas estão à frente. Pronto. Agora eu vou fazer mais essa pinha para podermos completar essas bolinhas vermelhas. Agora que eu fiz essa pinha, eu vou preencher essas 5 bolinhas aqui de vermelho vivo. Com preenchido, com um pouquinho do verde pântano, bem pouquinho, no pincelzinho número 2 aparado, eu vou fazer aqui, ó, a sombra. Tem uma bolinha por baixo da outra. Isso aqui é a mesma coisa que fazer a uva. Olha, você tem que ir colocando a sombra só na que tá embaixo. Aqui tá por baixo da folha. Chegar a tinta bem certinha na borda. Eu vou iluminar com uma pinceladinha de branco. Eu não vou colocar aquele branco inteiro na volta. Ó, na área de luz, é uma pinceladinha só. Esse eu vou pôr aqui e um pontinho ali. E esse uma pinceladinha aqui. Pronto. Agora eu vou fazer essas outras 4 folhas restantes com o verde maçã embaixo, o verde pântano e o branco. Olha, eu fiz as sombras da folha. Você viu que essa tá por trás, então ela leva o escuro, que é o pântano, toda essa área. Aqui eu só segui aqueles risquinhos que tem no risco. Agora eu vou iluminar o branco, eu puxo sem passar por cima do verde pântano. Ó, pinceladas. Esse daqui vai levar algumas pinceladinhas aqui dentro. E vou pôr 2 pinceladas desse lado. 3. Esse daqui também, ó, eu preciso ter branco aqui desse lado. Pra separar dessa de baixo. Mas você viu que eu não passei em cima do verde pinheiro. Aqui eu preciso de uma pinceladinha para separar daquela folha de lá. Aqui eu vou puxar pra fora. Essa daqui também, ó, eu vou colocar aqui nessa área de dentro, puxo pra cá, porque aqui eu preciso que fique clarinho. Aqui também eu preciso que fique clarinho. Ó, então eu já puxei ali. E essa normalzinha com as pinceladinhas nos espinhos. Tá? Então, é interessante que fique essa aqui escurinha, essa daqui escurinha. Esta tem o claro dos dois lados e essa também, com o claro aqui dos dois lados. Você pode concluir as tuas e eu vou colocar o acabamento com o pincel zero, que você já sabe. Olha, terminei as folhas. Essas bolinhas aqui do meio, vou colocar vermelho vivo e só. Elas são tão miudinhas. Assim. Depois, quando a gente for colocar o glitter, já faz um contorninho em volta aqui. Se você não vai contornar com glitter, se você não vai usar o glitter, então você tem que fazer um contorno assim, ó.
Ó, tô colocando aqui só com um pouquinho de tinta que tinha aqui na folha que tava úmida, já demos uma contornada. Você pode pôr um pontinho de brilho também. Gosto muito desse brilho, ó, zerinho, um pontinho, assim. Agora, eu termino essas daqui, da mesma forma que já fizemos estas. A pinha, se você vai colocar o glitter, quando você for colocar o glitter em volta, você põe aqui, ó, embaixo de cada pincelada dessa, um pontinho. Se você não vai colocar o glitter, você tem que pôr com a tinta. Pode pôr assim meio aleatório, mas principalmente nessa área de luz aqui. Ó, é um ponto mesmo, uma apertadinha de pincel embaixo de cada um. Olha a diferença que dá esse pontinho. Ele faz a pinha ficar muito mais real, aquele espinho que tem ali. Olha a diferença de uma com pinguinho e uma sem pinguinho. Então, dá pra ver que é bem importante colocar esse pontinho aqui. Tô usando um pincel número 2, só a pontinha. Ele tá bem durinho. Se você tem dificuldade de trabalhar com ele, você pode colocar com 0. Mas não coloque um ponto muito pequeno. Tem que fazer um biquinho aqui. Nesse ponto, agora a gente espera secar o trabalho para a gente poder fazer o fundo. O trabalho está totalmente seco e eu vou borrifar água aqui, ó, por toda a parte, toda a volta dele, em cima também. Agora eu vou passar o paninho seco em cima para dar uma espalhadinha. Não tem muita água. Vou trabalhar com um pincel número 14 e a tinta amarelo ouro. Ó, tiro o excesso. E agora eu vou fazer um redondo aqui em volta da chama. Você viu que tá ficando assim meio irregular, como se fossem linhas. Não vou chegar aqui dentro, vou deixar clarinho ali. Com algumas pinceladas, ó. Eu vou colocar um pouquinho de amarelo aqui, ó, pertinho dos elementos. Toda a volta. Olha, a tinta praticamente tá toda ali. Eu tô pegando só aqui. Só um pouquinho. E não é pra fazer uma coisa em volta. É só nos cantinhos. Eu vou trocar o meu pincel. Eu vou pegar um menor. Peguei o número 6, que tem um pouco de cerda. Ele não tá aparado curtinho. E com o azul Caribe, eu vou fazer umas manchinhas assim, ó, pertinho do trabalho. Todos os cantinhos bem próximos do trabalho, eu tô praticamente, ó, quase fechando. Não tô fechando totalmente porque só quero deixar umas manchinhas. A água, a umidade que tem no tecido vai juntar essa tinta. Não precisa cobrir o amarelo. Você viu que o amarelo já ficou curtinho. Ele só vai dar um pouquinho mais de profundidade sobre esse amarelo. Nem vou esfumaçar nada, vou deixar as manchinhas mesmo. O amarelinho tá aparecendo bem pouquinho, o azulzinho aqui pelo meio. E nesse ponto, se você quiser, você pode acrescentar o glitter. Olha, eu vou usar o glitter assim. Vou colocar em cima dessas linhas escuras. Vou fazer meio que um contorno aqui nessas bolinhas. Nessas aqui também.
O glitter, ele se realça mais sobre o escuro. Por isso que eu gosto de colocar assim mais nas áreas de sombra. Não precisa passar por tudo. Se você gosta bastante, pode, mas não é necessário. Se você coloca um pouquinho nas áreas escuras, você vai ter já um efeito bem bonito. Aqui, ó, coloquei só no escuro. Aqui na folha também. Em volta da pinha. Um pouquinho aqui em cima do galho. No centro de todas as folhas. Aqui em cima dessas linhas, você pode fazer com o glitter também. Ó, em cima do amarelo. Você viu que não precisa ficar aquela linha de glitter, aquela linha perfeita. Mas evita deixar esses finais, assim, onde a gente põe, parece que fica uma bolinha de glitter. Então, você dá uma desmanchadinha. Pode fazer isso até com o pincel, com o dedo. Ó, você pode fazer isso, ó. A gente desmancha e esse glitter, ele não vai sair. Fica só o reflexo, fica só o brilho. Vou colocar um pouquinho aqui, ó, do lado vermelho da vela. Pronto. Mais um trabalho concluído. Espero que vocês tenham gostado. E essa foi a última aula da nossa semana natalina. Mas não se preocupe, porque eu vou continuar fazendo vídeos para o Natal ainda esse ano. Esse risco você encontra disponível já na minha página www.sonalupinturas.com.br. E até depois de amanhã.